Muitas mulheres acreditam que a queda de cabelo após os 50 é algo natural da idade ou apenas genético. Mas e se eu dissesse que certos alimentos comuns, até mesmo nozes, podem estar alimentando silenciosamente esse problema? Você já percebeu o seu cabelo mais ralo, frágil ou com falhas discretas no couro cabeludo? A boa notícia é que não é só a idade. Há escolhas simples que fazem diferença direta nos fios. E algumas nozes, surpreendentemente, ajudam no crescimento capilar de forma poderosa. Eu sou a doutora Maria José Freire, dermatologista especializada em saúde feminina após os 50. Comente de onde você está assistindo, curta e se inscreva. Vamos entender juntas como cuidar do seu cabelo de dentro para fora. Quando uma mulher passa dos 50 anos, é comum ouvir que a queda de cabelo é apenas coisa da idade ou algo inevitável da menopausa. Mas a verdade é que o seu corpo está dizendo algo mais profundo e vale a pena escutar. A queda capilar nessa fase não é apenas sobre hormônios em declínio, embora eles tenham seu papel. Ela também está ligada à forma como o sangue circula até o couro cabeludo, como os nutrientes são absorvidos no intestino e até mesmo como o estresse impacta silenciosamente cada fio que nasce ou deixa de nascer. Não é só uma questão estética. Para muitas mulheres, perder cabelo é como perder um pouco da identidade. Você se olha no espelho e sente que algo mudou, mas nem sempre sabe o quê. E quando os fios se vão, com eles vai um pouco da confiança, da sensação de vitalidade. Por isso, entender o que realmente está por trás disso é tão importante. No nível fisiológico, o que está acontecendo é um apagamento lento da comunicação entre os sinais internos do seu corpo e os folículos capilares. A circulação fica menos eficiente, o oxigênio e os nutrientes demoram mais a chegar e os hormônios que antes estimulavam o crescimento, como os estrogénios e a testosterona, passam a ser produzidos em quantidades muito menores. Isso afeta diretamente o chamado ciclo de crescimento capilar, que entra em uma fase mais lenta, mais curta ou até é interrompido. Mas nem tudo é biologia. A forma como você se alimenta, como dorme, se hidrata, se movimenta e até como respira, influencia diretamente esse processo. E é aí que começa o caminho de recuperação. Talvez você nunca tenha parado para pensar que sua alimentação diária pode estar sabotando seus fios, mesmo que pareça saudável. Ou que pequenos ajustes nos seus hábitos, que não envolvem remédios nem produtos caros, possam devolver força e densidade ao seu cabelo. O mais importante é saber que seu corpo continua reagindo, mesmo após os 50. A chave está em dar a ele os sinais certos. E acredite, eles começam pelo que você coloca no prato. Mas essa é só a superfície. Agora quero-te mostrar as 4 nozes que trabalham a favor do seu cabelo e o que acontece quando você as inclui com equilíbrio na sua rotina. Pouca gente imagina que algo tão simples quanto uma noz pode afetar diretamente a saúde do cabelo. Mas a verdade é que certos tipos de oleaginosas carregam nutrientes extremamente poderosos para o couro cabeludo, especialmente para mulheres acima dos 50 anos, quando o corpo começa a responder de forma diferente à alimentação. O crescimento capilar depende de uma série de fatores: boa circulação, equilíbrio hormonal, ausência de inflamação e nutrição adequada. E algumas nozes fornecem exatamente o tipo de suporte que esses processos precisam para funcionar bem. Elas agem como pequenos reforços naturais, capazes de ativar novamente os folículos que estavam em ritmo lento, ajudando os seus fios a crescer com mais força, brilho e densidade. A primeira delas é a noz do Brasil. Rica em selênio, ela participa diretamente da formação da queratina, a principal proteína do cabelo. Muitas mulheres têm deficiência leve de selênio sem saber e isso impacta silenciosamente na queda. Bastam 2 unidades por dia para obter o efeito desejado. A segunda aliada é a noz pecan, uma excelente fonte de zinco. Esse mineral ajuda a regular a oleosidade do couro cabeludo e combate inflamações invisíveis que sufocam os folículos. Quando o zinco está baixo, os fios afinam e caem com mais facilidade, mesmo em quem mantém uma boa alimentação geral. A terceira é a noz de macadâmia, com sua rica composição de ômega 7 e antioxidantes. Ela melhora a circulação local e reduz o estresse oxidativo, aquele desgaste silencioso que vem com o tempo e que o seu cabelo sente antes mesmo de você notar. E por fim, temos a castanha de caju, que oferece um bom aporte de ferro e cobre. Esses 2 minerais participam da pigmentação e da oxigenação dos fios, além de manter os vasos capilares saudáveis. Mais do que comer nozes, o segredo está em entender a função de cada uma e usá-las com estratégia. Ao distribuí-las ao longo da semana, você evita excessos e fornece variedade de estímulos nutricionais para o seu corpo.
Uma colher de sopa por dia já é suficiente, não precisa exagerar. E é justamente esse equilíbrio que faz a diferença. Constância, variedade e intenção. Mas nem tudo o que parece saudável é benéfico. Algumas nozes muito consumidas podem estar fazendo o efeito oposto, bloqueando nutrientes e inflamando seu couro cabeludo sem que você perceba. E é sobre isso que vamos falar agora. Agora que você conhece as nozes que favorecem o crescimento do cabelo, é importante falar da outra face dessa moeda. Sim, porque nem toda a oleaginosa ajuda. Algumas, na verdade, podem atrapalhar mais do que parecem. E isso é algo que muitas mulheres acima dos 50 anos ignoram, mesmo mantendo uma alimentação aparentemente equilibrada. O problema não está apenas no tipo da noz, mas na frequência, na quantidade e, principalmente, na combinação com outros fatores como má digestão, inflamação crónica e desequilíbrios hormonais. Quando o corpo já está em um estado mais sensível, como ocorre na pós-menopausa, esses detalhes ganham um peso muito maior. Um exemplo clássico é o amendoim. Embora tecnicamente seja uma leguminosa, ele costuma ser consumido como oleaginosa e carrega dois riscos importantes. Primeiro, o potencial inflamatório. O amendoim é rico em ácidos graxos ômega 6, que em excesso podem contribuir para um ambiente inflamatório no organismo. Segundo, a presença de aflatoxinas, toxinas naturais produzidas por fungos que se desenvolvem em alimentos mal armazenados. Mesmo em pequenas quantidades, essas toxinas afetam o fígado, órgão essencial para o metabolismo hormonal e a absorção de nutrientes. Quando seu fígado está sobrecarregado, o reflexo pode surgir no cabelo, com queda, enfraquecimento e dificuldade de crescimento. Outro exemplo é a castanha do Pará, que mencionamos antes como benéfica em pequenas quantidades. Mas aqui está o alerta: o selênio em excesso é tóxico para os fios. Muitas mulheres, ao descobrirem os benefícios dessa castanha, exageram e passam a consumir várias unidades por dia, pensando que mais é melhor. O resultado pode ser o oposto do esperado: queda acentuada, ressecamento e até enfraquecimento das unhas. O segredo está sempre na dose. Da mesma forma, nozes comuns, como a noz tradicional inglesa, quando consumidas em excesso e sem variedade, podem interferir na absorção de ferro e zinco, dois minerais fundamentais para a nutrição do couro cabeludo. Isso acontece porque essas nozes contêm fitatos, compostos naturais que se ligam aos minerais e impedem que o corpo os aproveite. E, por fim, temos a questão da digestão. Mulheres acima dos 50 frequentemente apresentam redução na acidez estomacal, o que dificulta a quebra e a absorção de certos nutrientes presentes nas nozes. Quando isso acontece, o alimento que deveria ajudar acaba fermentando, inflamando e sobrecarregando o sistema digestivo. Portanto, se você sente inchaço, gases ou desconforto após consumir oleaginosas, vale observar quais e como está comendo. Talvez o problema não seja o cabelo, mas como o corpo está recebendo esses alimentos. Esses são detalhes silenciosos, mas com impacto profundo. Saber quais nozes evitar ou moderar é tão importante quanto saber quais incluir, mas nada disso funciona se você não souber como trazer essas mudanças para o seu dia-a-dia, de forma leve, prática e prazerosa. É isso que eu quero te mostrar a seguir. Saber quais nozes ajudam ou atrapalham é apenas parte da equação. O verdadeiro impacto acontece quando você consegue integrar esses alimentos de forma equilibrada na sua rotina. E aqui entra um ponto crucial para mulheres acima dos 50. O seu corpo agora responde melhor à constância do que à quantidade. Não adianta comer um punhado enorme de castanhas em um dia e esquecer nos outros 3. O cabelo, assim como sua pele, sua energia e sua circulação, responde a sinais diários. Pequenas ações repetidas com regularidade criam um ambiente interno mais favorável para os fios crescerem fortes e permanecerem no lugar. O ideal é consumir cerca de 1 colher de sopa por dia, variando entre as nozes recomendadas ao longo da semana. Você pode incluir 2 castanhas do Pará no café da manhã, junto com uma fruta rica em vitamina C, como a laranja ou o morango. Isso ajuda na absorção dos minerais. Em outro dia, pode optar por um punhado de macadâmias no lanche da tarde, combinadas com uma fonte de proteína leve, como o iogurte natural. A noz pecan pode entrar picada sobre uma salada no almoço, trazendo não apenas sabor, mas também benefícios anti-inflamatórios. E se você gosta de castanha de caju, use-a como um complemento crocante em pratos quentes ou até mesmo em pastinhas caseiras, mas sempre com moderação. O segredo está em observar como seu corpo reage. Se notar algum desconforto digestivo, vale testar formas diferentes de preparo, como deixar as nozes de molho por algumas horas antes de consumir, o que reduz substâncias antinutricionais como os fitatos.
Além disso, evite consumi-las junto com refeições muito pesadas ou industrializadas. O ideal é combiná-las com alimentos frescos e simples, que facilitem a absorção dos nutrientes. O momento do dia também influencia. Incluir essas oleaginosas pela manhã ou à tarde ajuda o corpo a metabolizá-las melhor, sem sobrecarregar o sistema digestivo à noite. E aqui vai um alerta importante. Muitas mulheres erram ao pensar que, por serem saudáveis, as nozes podem ser consumidas à vontade. Mas o excesso calórico e o desequilíbrio entre os tipos podem anular os benefícios. E mais, se você continuar com hábitos que inflamam silenciosamente seu corpo, como sono irregular, desidratação ou sedentarismo, nenhum alimento isolado vai dar conta de reparar os danos. É por isso que, antes de falarmos de mais estratégias, precisamos olhar para o que está por trás da saúde do seu cabelo, o equilíbrio geral do seu corpo. E é exatamente sobre isso que vamos conversar agora. Muitas mulheres passam anos investindo em shampoos, vitaminas e tratamentos tópicos para o cabelo e se frustram com a falta de resultado duradouro. A verdade é que o fio é apenas o reflexo final de algo muito mais profundo, o estado interno do seu corpo. E aqui está um erro silencioso que vejo com frequência em mulheres acima dos 50 anos. Cuidar apenas do que é visível, esquecendo dos fundamentos invisíveis, como o sono, a hidratação, a circulação e, sim, até a testosterona. Porque mesmo em mulheres, esse hormônio tem um papel importante na densidade capilar, na energia e na vitalidade geral. Quando ele cai demais, os fios sentem. Vamos começar pelo sono. Durante a noite, o corpo entra em um estado de reparo e o cabelo faz parte desse processo. Mulheres que dormem pouco ou mal têm níveis mais altos de cortisol, o hormônio do stress, que por sua vez prejudica o crescimento capilar. Sem sono de qualidade, não há nutrição que resolva. Já a hidratação é outro ponto subestimado. Com o passar dos anos, a sensação de sede diminui e muitas mulheres simplesmente esquecem de beber água ao longo do dia. Mas seu couro cabeludo precisa de um bom volume sanguíneo para funcionar. E o sangue só circula bem quando há água suficiente no organismo. A circulação, por sua vez, depende de movimento. Uma caminhada leve diária já é suficiente para oxigenar melhor o corpo, inclusive a região capilar. E sobre a testosterona, apesar de ser mais associada aos homens, esse hormônio também é produzido em pequenas quantidades pelas mulheres, especialmente pelos ovários e pelas glândulas adrenais. Após a menopausa, seus níveis caem naturalmente, o que pode afetar a força muscular, o desejo sexual, o ânimo e sim o cabelo. Não se trata de fazer reposição, mas de adotar hábitos que preservem o que ainda está presente. Treinos de resistência, exposição à luz solar no começo do dia e alimentação rica em gorduras boas, como azeite, abacate e ovos. Tudo isso forma um ecossistema. Se você ignora o sono, não adianta caprichar na alimentação. Se não se hidrata, de nada adianta tomar suplementos caros. E se não movimenta o corpo, os nutrientes não chegam aonde deveriam. Cuidar do cabelo, portanto, é um ato de cuidado integral. E agora que você entende a base, quero-te mostrar como transformar tudo isso em um plano simples, prático e aplicável já na próxima semana. Agora que você entende os pilares que sustentam a saúde capilar depois dos 50, o próximo passo é colocar esse conhecimento em ação, de forma leve, realista e consistente. Não se trata de mudar tudo de uma vez, mas de criar um pequeno plano semanal que envie ao seu corpo os sinais certos, todos os dias. Pense nisso como regar uma planta. Não adianta jogar um balde de água uma vez por mês. O que faz a diferença é o cuidado constante, mesmo que em pequenas doses. Segunda-feira, por exemplo, pode começar com 2 castanhas do Pará no café da manhã, junto com uma fruta fresca. Na terça, uma caminhada de 20 minutos ao ar livre antes do almoço para ativar a circulação e estimular naturalmente seus hormônios. Quarta, garantir 8 copos de água distribuídos ao longo do dia. Quinta, dormir com um ritual noturno simples. Desligar as telas 30 minutos antes, deixar o quarto escuro e silencioso e respirar fundo antes de deitar. Sexta, incluir uma fonte de proteína no almoço e uma colher de azeite de oliva extra virgem na salada. Sábado, tempo para si mesma. Um momento de pausa, de relaxamento real, que reduz o estresse e protege seus fios de dentro para fora. E no domingo revisar como foi a semana sem cobrança, apenas observando onde você pode ajustar. O mais importante aqui é a constância. Mesmo que você esqueça um dia ou outro, o simples fato de ter uma intenção semanal já muda a forma como seu corpo responde. Com o tempo, seu cabelo vai refletir esse novo ritmo.
Mais força, mais brilho, menos queda, não por mágica, mas por equilíbrio interno. É isso que seu corpo pede, menos extremos, mais constância. Pequenas ações que, somadas, criam um ambiente fértil para o cabelo crescer com mais saúde. E isso é só o começo. Se você seguir nesse caminho, com gentileza e paciência, vai se surpreender com os resultados e com o que ainda é possível recuperar. Mesmo após os 50, seu corpo continua respondendo a estímulos e seu cabelo também. A queda capilar não é uma sentença, é um sinal. Pequenas mudanças diárias, como a escolha das nozes certas, melhorar seu sono e cuidar da sua circulação, constroem uma base real de saúde capilar. O mais importante é lembrar que você tem influência sobre esse processo. Compartilhe esse vídeo com outra mulher que precisa ouvir isso hoje. Comente aqui em baixo o que mais te surpreendeu ou o que já funcionou para você. E se quiser continuar aprendendo comigo, inscreva-se no canal. Seus melhores anos não ficaram para trás. Eles são sustentados por um entendimento mais profundo do seu corpo, e seu cabelo pode ser o reflexo dessa nova fase.